Bom, o maior grupo de comunicação do Rio Grande do Sul demitiu mais de 100 pessoas de uma única vez esse ano. Mais recentemente, 3 repórteres foram desligados da Rádio Gaúcha, que demitiu também um dos participantes do programa Sala de Redação. Será que isso influencia a informação que chega até a sua casa? É o assunto que a gente discute agora com o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, Milton Simas, bem-vindo, tudo bem? E também o professor e mestre em comunicação social, Astomiro Romais, tudo bem? Seja bem-vindo também, professor. Tudo bem, obrigado. Milton, qual é a realidade hoje do jornalista, do mercado para jornalistas aqui no estado? Está reduzindo? Boa tarde aos telespectadores, boa tarde aos colegas, boa tarde ao professor. O mercado ele tem passado aí por uma transformação, né? Que a gente esse ano aí está se apresentando aí com diversos cortes aí de postos de trabalho e a gente não conseguiu ainda detectar para onde ele vai, né? Se ele vai ficar na área eletrônica, na área de internet, assim como vocês citaram aqui o grupo RBS, né? O Portal Terra também, na mesma semana, praticamente acabou com a redação aqui em Porto Alegre, demitiu em São Paulo, acabou com o setor de fotografia em São Paulo, né? Então, nós estamos aqui ainda meio que analisando para onde vai o mercado, né? Eu creio assim, não adianta a gente trabalhar com redes sociais, com Twitter, Facebook, enfim, se não tiver o conteúdo. Então, a gente entende quem vai produzir esse conteúdo é quem conhece a produção da comunicação, a produção da matéria, a produção da reportagem, né, que é o jornalista. Então, a gente entende que pode ser um caminho a ser ocupado aí pelos profissionais assim, na produção de conteúdo para a empresa, para entidades sindicais, entidades não governamentais. Talvez seja esse o caminho aí, porque nós tivemos todas essas demissões, mais o número de formandos que são colocados no mercado pelas universidades gaúchas, né? Então, o terceiro setor seria uma alternativa. Tem informação de quantos se formam por ano, Milton, em jornalismo aqui no estado? É muito volátil, muito variável, assim, em função da própria formação dos alunos, né? Mas a média, assim, é de 20 a 30 em cada universidade. Nós temos 23 universidades no estado, né? Então, agora imagina para onde que vai todos esses profissionais se os que já estão atuando estão perdendo o emprego, né? Que atitudes o sindicato tem tomado frente a essas demissões? Olha, o sindicato tem questionado muitas vezes, né? Nós questionamos junto a esse maior grupo do estado aí que não houve assim um diálogo com a entidade representativa desses trabalhadores, simplesmente foram lá, cortaram, demitiram sem nenhum benefício para minimizar esse corte. Alguns colegas foram demitidos, por exemplo, hoje, quinta-feira, recolheram o crachá, o cartão de saúde, a pessoa tinha uma consulta médica no dia seguinte, ou na segunda-feira já não tem mais direito. Sabe? Umas atitudes assim muito ruins. Aí nós conversamos, conseguimos ter alguns benefícios aí prolongados e tentando minimizar essa situação, né? Como eu digo assim para os colegas, a gente tem esperneado para questionar essas demissões, né? Mas infelizmente não todo mundo admite, mas a gente tem visto aí o mercado está indo para o setor eletrônico, porém os anunciantes não migraram também na mesma proporção, né? Então a gente olha aí os jornais aí, diários da cidade ou aqui da região metropolitana, eles tiveram assim um enxugamento nos seus comerciais. Agora, né? Professor, esse enxugamento, né, que o Milton acabou de falar, ele prejudica a qualidade da informação que chega até quem está em casa, os ouvintes, leitores, telespectadores? Com certeza. Nós temos hoje, estamos vivendo assim um período muito especial e diferente, que eu compararia com uma construção, né? Uma que ainda não é, né? E a outra que está deixando de ser. Né?
Então, na verdade, toda essa migração, né, do jornalismo impresso, com o texto da relevância, que aos poucos vai dando espaço a um jornalismo muito superficial, muito volátil, muito rápido, feito na base da pressa e sem muita apuração, sem muito conteúdo, muitas vezes, né? A gente vê isso nos portais, especialmente. Eu até me escandalizo com isso, que a gente de uma geração um pouquinho mais antiga, a gente era acostumado com textos mais densos, textos mais profundos, mais pensados, mais elaborados, né? E hoje a gente percebe exatamente essa fraqueza no próprio texto, né? Eu acho que com essa situação, todo esse contexto de demissões, há um trabalho que continua, né? Mas para um grupo cada vez menor de profissionais, né? Quer dizer, a consequência disso é o quê? Um trabalho de Google, né? Um trabalho de escritório, menos um trabalho que essencialmente o trabalho de jornalista, que é o pé na rua, né? Que é buscar informação, apurar informação e trazer essa informação quente, verídica e confiável para o telespectador, reflete para o ouvinte, no de um modo geral. final, né? No Sem que dúvida, chega até sem as dúvida. pessoas, né, professor? Agora, esse enxugamento nas redações também podem acarretar, por exemplo, no acúmulo de função de outros profissionais, né? Ou pelo menos não de função, mas de atividades a serem exercidas, né? O que de repente pode até ser mais favorável, digamos assim, aos erros. Sem dúvida. Eu acho assim, por exemplo, que talvez os empresários da comunicação não tenham, me dá essa impressão, de que não tem essa consciência de que a informação, né, que ela é um bem social, né? Ela não é uma mercadoria. Sim. Então parece que essa coisa é toda tratada como um produto qualquer, né? Quer dizer, eu começo a economizar em pessoal, começo a economizar em tudo, para que eu tenha o meu lucro, mas continue oferecendo esse serviço mesmo de péssima qualidade, né? Eu acho que é essa coisa que deveria ser revista muito seriamente, né? Porque a informação ainda é um bem social fundamental para as pessoas formarem sua opinião, para se formarem, para se informarem e para se desenvolver o próprio senso de cidadania, né? Para se tornarem pessoas realmente dentro do contexto em que vivem, né? Agora, Milton, é comum a gente ver hoje em dia pessoas aí no comando de programas ditos como jornalísticos, mas que sequer frequentaram a faculdade de jornalismo, né? Isso também prejudica a informação? O fato do diploma não ser mais obrigatório, isso também é ruim? Com certeza, né? A nossa grande defesa aí, vinda da Federação Nacional dos Jornalistas, né, encampado por nós, é o reestabelecimento da obrigatoriedade do diploma para o exercício da profissão de jornalista. Agora, falando aí destas demissões e de quem fica, a gente abre os jornais aí, ou vê, a gente tem visto os erros aí. Essa semana eu estive distribuindo o nosso jornal do sindicato numa redação aqui, aí eu fiquei sabendo que um colega, na sexta-feira passada, ele teve uma hipertensão, foi parar no hospital. Porque a pressão, a sobrecarga de trabalho, o grupo aqui da região, essa semana também fez corte de colegas, de profissionais, demitiu fotógrafos, e o jornal de São Leopoldo vai ter apenas um fotógrafo para fazer toda a cobertura do jornal. Vai ter condições de fazer. Desse profissional, né? Claro que vai ter 2 câmeras fotográficas a mais para o colega que está lá sair para fazer foto e fazer a entrevista. A gente sabe, se você estiver atento à manifestação do teu entrevistado e tu ficar fazendo 3, 4, 5 fotos, 40 segundos que tu está prestando atenção em fazer a tua foto, tu já perdeu o raciocínio da pessoa que está conversando contigo, né? Então, isto é muito preocupante. E além deste mesmo veículo, noutra cidade aqui, a pessoa fotografa, dirige e reporta. Tem que dirigir também. Funções, tem que né? dirigir também, sabe? Então isso é bem comum, né? Isso é bem comum nas emissoras, tanto aqui do estado quanto mas a gente não pode aceitar isso aí como comum, né? A gente não pode aceitar. A gente tem brigado, a gente tem questionado. Então, estamos assim sempre buscando. De vez em quando eu digo que meu nome é Processo e o sobrenome é Audiência. Hoje eu participei de uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho contra um veículo de comunicação aqui do estado também, contra o desrespeito completo ao estágio. Contratam estagiários, mas aí exigem jornada, escala, plantão, edição, trabalha no final de semana, não trabalha no outro,
Então, e daí os jovens chegam na universidade completamente exaustos, não é? Sim. Estágio é uma complementação da atividade acadêmica, não uma profissão já direta. Né? Agora, professor, há um risco também em fazer isso que o Milton disse, né? Usar o estagiário para exercer função de como se ele já fosse formado. Quer dizer, a qualidade do produto final não vai ser o mesmo. E o risco de uma informação errada, né? Quem está em casa vai ler uma informação errada e vai achar, né? Exatamente. Essa é a visão empresarial, né? Que tem que dar lucro. Quanto menos eu pago o meu funcionário, mais eu lucro, né? Então usa essa mão de obra barata. E, aliás, outra coisa interessante, até um tanto contraditório, é esse processo atual, o Milton, que está ocorrendo aí muito, é exatamente de buscar pessoas não do ramo, né? Os jornalistas são aqueles que fazem o trabalho miúdo do dia a dia, o trabalho pesado, etc. Tal, e depois se contrata os figurões, né, para fazer comentário de... Por exemplo, quem faz comentário sobre futebol é ex-jogador de futebol, é ex-árbitro, agora começaram a invadir também a área e os ex-dirigentes, etc. Tal, né? Então é toda uma casta que de repente se instala ocupando um local de pessoas que estudaram para isso, se prepararam para isso. Né? E ganham salários bem mais altos que os jornalistas, né? Diga-se de passagem. O trabalho duro é feito por aqueles que recebem essa remuneração, eles sabem dos pisos salariais, que são, na verdade, vergonhosos hoje nessa área do jornalismo. Né? Quer dizer, uma diarista que talvez nunca tenha frequentado uma sala de aula, não é nada contra, né? Mas hoje ela percebe um salário, se vai trabalhar 20 dias por semana, um salário superior ao de um jornalista, né? Que tem o seu sábado, o seu domingo comprometido, etc. Né? Agora, de maneira geral, a gente percebe nos noticiários das emissoras, principalmente de televisão, uma presença de reportagens, notícias policiais, de consumo fácil, enfim. Isso já está esgotado porque essas audiências desses programas, eles têm caído, né? Essas audiências de programas sensacionalistas, digamos assim. Quer dizer, essa notícia... Quer dizer, o público já acabou se esgotando de consumir esse tipo de noticiário? Quer falar, Milton? Eu falar, vejo assim que, na verdade, talvez ele mude um pouquinho de forma, né? Mas o sentido continua, né? Na verdade, porque a gente percebe cada vez mais um empobrecimento do conteúdo, né? Que vai sempre na direção daquilo que gera maior apelo, que traz mais público, etc. Eu até discordaria um pouco de ti, Perdigão, porque eu acho que o nosso nível de jornalismo hoje continua de mal a pior. Né? Eu tenho a impressão que a gente deveria até buscar nas bases hoje. Tem um assunto que me deixa muito inquieto, que é essa história das concessões. Os veículos de comunicação, na verdade, né, pertencem a todos nós, ao povo brasileiro. Né? E como o governo, as instituições públicas não conseguem gerenciá-las, elas fazem essas concessões para empresas privadas. Por exemplo, o rádio tem uma concessão de 10 anos, a televisão uma concessão de 15 anos. Depois desses 15 anos, existe toda uma legislação que deve ser examinada, eles são submetidos a uma análise, etc., para ver se renova ou não renova. E no Brasil, eu confesso para vocês que no alto da minha idade, da minha barba branca e tudo mais, eu nunca vi uma discussão acerca da qualidade do jornalismo que é praticado por essas empresas, né, que se adonaram dos veículos de comunicação, dos canais de TV, que pertencem a algumas famílias, passam 15 anos, se renovam. Aliás, grande parte nunca renovou, né? Quer dizer, está tudo a coisa... Por quê? Porque quem faz essa análise é, na verdade, o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara dos Deputados, onde estão exatamente os interessados. Né? Em que continue assim? Continue, porque não se mexa em absolutamente nada, porque eles são os maiores recebedores dessas concessões, que as exploram, né, a seu favor. E, enfim, as pessoas também não se mobilizam, talvez não tenham nem conhecimento disso, né? Então, esta análise de quem deveria ter a sua concessão renovada. Por quê? Porque existem princípios que têm que ser seguidos. A quantidade de informação que deve ser dada na área de educação, na área da cultura, né, da informação. Quer dizer, nada disso, não há análise em relação a isso. Agora, aí apresenta-se qualquer coisa que seja consumível e fica por isso mesmo. Né? Concorda, Milton? Falta isso? Falta uma reflexão da qualidade da informação e do jornalismo? Com certeza. Né? O que a gente diz assim, a vida alheia sempre interessa aos outros, né? Então a gente tem visto assim sem conteúdo, assim, sem aprofundamento. A pessoa que fez, agora o colega ali antes deu a notícia deste curso aí, né? Que barbaridade é essa, né? Mas então está sendo oferecida porque tem público, né? Então
Então, Big Brother Brasil é um exemplo clássico disso, né? Do mesmo jeito, então, que existem programas ruins, é porque tem quem assista, né? Claro, tem quem assista, quem vai procurar, quem vai fazer, né? E infelizmente a gente tem visto aí como o professor falou, as matérias, os conteúdos artificiais muito voláteis, né? Hoje em dia não existe mais aquele trabalho para ter o furo. Hoje é o trabalho para ver quem publicou primeiro. Sim. E aí tu publica, conversando aqui antes nos bastidores com o professor na morte do candidato Eduardo Campos. A primeira notícia que saiu num site de notícias era de que a esposa dele estava junto. Aí depois, não, a esposa não estava junto, mas tinha uma mulher. Não tinha uma mulher, era a equipe de trabalho. E aí assim tu vai corrigindo, já é um constrangimento a gente fazer a correção, né? E aí fazer tu corrige, mais de uma vez, né? E corrige, então... Isso aconteceu essa semana em alguns veículos agora também sobre os pelados, né? De Porto Alegre, é verdade. De Porto Alegre, de fatos que não tinham acontecido. Foi bem estranho, assim, porque todos os pelados tinham um fotógrafo ali para fazer a foto, né? Será que foi espontâneo ou foi meio que armado, né? Tá certo, a gente quer agradecer a presença, então, aqui no Conexão, do presidente do Sindicato dos Jornalistas aqui do Estado, Milton Simas, e também o mestre em Comunicação Social aqui da UBRA, o professor Astomiro Romais, que está sempre aqui, é nosso parceiro, nosso amigo, né, professor? Muito orgulho. Obrigada, voltem sempre. Muito obrigado.